Bom dia, quarto ano, tudo bem? Turminha, nós vamos começar nossa aula hoje de português na página 41 e vamos falar sobre concordância nominal. Mas, para dar início a tudo isso, vamos explicar do que se trata a concordância nominal. Quer dizer que todos os elementos que compõem a oração, que compõem a frase, eles têm que estar em harmonia, eles têm que concordar um com o outro para que aquela frase faça sentido. Então, em regra geral, todos os determinantes daquela frase, seja o adjetivo, o artigo, o pronome, eles têm que estar em concordância com o substantivo, seja em número ou em gênero. Lembrando, o que seria o gênero? Se a frase está no masculino ou no feminino, e em número, se é plural ou singular. Por exemplo, se eu tenho a frase, os primeiros candidatos chegaram para a entrevista, o substantivo está no masculino e está no plural. Os candidatos chegaram para a entrevista. Eu posso alterar essa frase e colocar gênero feminino e o número continuar no plural, mas tenho que modificar o artigo, fazer algumas modificações. Como, por exemplo, as, artigo, candidatas, substantivo, chegaram para a entrevista. Então, eu troquei o gênero, mas o número continuou o mesmo, ou seja, continuou no plural, mas foi alterado apenas o gênero. Se eu escrever na frase assim para vocês, as meninas brincavam de correr. Tem algum erro? Tem alguma coisa que não está concordando? As meninas estavam brincando? Se eu coloquei o artigo, que é o a, no plural, que são as, quer dizer que tem mais de uma menina. Então, eu tenho que concordar. As meninas estavam correndo ou brincando de correr. O substantivo e o artigo estão no plural. Eles têm que concordar, eles têm que fazer sentido na hora da leitura. Acompanhe essa fábula que a prof vai colocar aí para vocês. Deem uma lidinha. O ratinho, o gato e o galo. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa na roça. Sim, senhor, é interessante isto. Examinou tudo minuciosamente, farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreno um certo animal de belo pelo, que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou, sem receio nenhum. Nisto, aparece um galo, que bate as asas e canta. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá contou à mamãe as aventuras do passeio. Bom, nessa fábula, se a gente prestar atenção, ela está toda no gênero masculino. Se a gente fizer uma alteração, se a gente for colocar para o feminino, para que haja uma concordância verbal, eu posso continuar com o ratinha, o gata e o galinha? Não, eu tenho que concordar o artigo, que é o ou a, com o substantivo, que seja em gênero feminino. Então, seria a ratinha, a gatinha, a ratinha, a gata e a galinha. Então, ficaria assim, certa manhã, uma ratinha saiu da toca. Então, para que haja a concordância nominal, eu preciso que o artigo, o, os, as, ou a, ou uma e umas, um e uns, fique no feminino. Eu preciso alterar, deixar o gênero masculino para o feminino. E também alterar o substantivo, deixar de ser o ratinho e passar a ser a ratinha.
Quando ele fala assim, sim, senhor, é interessante isso, eu tenho que, sim, senhora. Nesse caso, altera-se apenas o substantivo, apenas a senhora. Na segunda frase, examinou tudo minuciosamente. Farejou a tulha de milho e da estribaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo que dormia sossegada. Por quê? Porque estamos falando agora sobre a gatinha. Então, quando a gente vai alterar do feminino para o masculino ou vice-versa, nós temos que também alterar alguns verbos. O verbo sossegar, de descansar, então ele está terminado no O, porque refere-se ao gênero masculino, e a gente vai alternar para a, sossegada, porque estamos falando da gata. Aproximou-se dele, então nós vamos colocar aproximou-se dela e farejou-a, pois estamos referindo-se que a ratinha chegou perto da gata. Sem receio nenhum, nisto aparece uma galinha, deixa de ser um galo e passa a ser uma galinha. Para fazer a concordância nominal, trabalhamos e alteramos para que soe bem, para que concorde o artigo com o substantivo. E, por exemplo, se eu fosse falar no plural, os ratinhos, os galos e os gatos, eu teria que fazer alteração também no número, além do gênero. Seria as ratinhas, as gatinhas e as galinhas. Todos sofrem alterações quando trata-se de número e gênero. Passar para o plural e passar para o feminino. Sempre vocês têm que observar. Então, assim, numa frase, se o substantivo mudou, ele passou de masculino para feminino ou de feminino para masculino, vocês têm que observar se ele, o gênero e o número. Fazendo alteração no substantivo, tem que adequar-se o artigo e o numeral. Eles têm que se adequar. Então, na concordância nominal, nós temos que observar sempre se os determinantes estão em concordância com o substantivo. Ou seja, o artigo, o numeral e o gênero têm que estar em concordância com o substantivo, certo? Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Se eu for transformar essa frase para outro gênero ou outro número, eu tenho que concordar o artigo com o substantivo. Então, eu faria a rata roeu a roupa da rainha de Roma. Então, eu mudei o artigo a, o substantivo passou para feminino, deixou de ser rato e passou a ser rata, e roeu a roupa da rainha, que era antes rei. Artigo sempre tem que concordar com o substantivo, seja ele, e observar sempre se está no masculino, feminino, plural ou singular. As atividades da página 41, vocês vão ver. Vão ler a frase: as batatas são ótima fonte de energia de vitamina C, mas não são tão saudáveis assim se revestidas de gordura, como é o caso das batatas fritas. Aí vocês vão dizer, o as é o quê? É um artigo ou é um substantivo? E as batatas, substantivo ou artigo? Vocês vão classificar conforme vocês conhecem. A segunda questão, já na página 42. Vocês vão responder as questões baseadas na frase as batatas fritas. Quem é o substantivo? Se tivesse no singular, como seria? E quais foram as alterações que vocês fizeram? Na terceira, a mesma coisa. As minhas batatas fritas. A que classe pertence a palavra em destaque? Vocês vão sempre responder referente às frases em destaque. Na 43, vocês vão completar as lacunas de acordo com a palavra mais adequada. Lembrando, sempre concordando, que a frase faça sentido, tenha concordância nominal, em gênero ou número.
A 5 e a 6 dá 43, a mesma coisa. Vocês vão verificar se as palavras dos quadros... Vão ler a frase e ver quais as palavras se adequam melhor para que haja concordância na frase. No livro de atividades da página 19, vocês vão verificar a mesma coisa. Vocês vão pegar palavras ou reescrever as frases que, de uma forma correta, que haja concordância nominal em número e gênero. Todas elas são referentes a reescrever ou colocar as palavras que se adequem na frase. Apenas a 20 que vocês vão usar os substantivos ou os artigos que vocês conhecem. Ele não vai dar nenhuma opção para vocês, mas vocês vão reescrever, seja a palavra que vocês quiserem. Por exemplo, no seu prato, coloque apenas alimentos. Os alimentos é o substantivo, ele está no plural. Deliciosos, gostosos, apetitosos, maravilhosos, entendeu? É qualquer palavra que concorde com o substantivo que está ali. E os artigos também, a mesma coisa. Tá bom, turminha? Agora vocês vão fazer a atividade. Qualquer coisa, manda foto da atividade que vocês estão em dúvida e a prof ajuda vocês, tá bom? Beijos e até mais.